Mas, cara, você não contou do Pastorzão. Então, e aí... também do seu pai, pô. É interessante Terceira essa tentativa. Então, o que Super acontece? frustrado aqui. Porque a gente tem tanto assunto. O que acontece? Eu buscando essas plataformas na internet pra colocar minha música, eu chego num site chamado Nosso Hit, que era um site que, além de mostrar o MP3 para as pessoas, ainda vendia o MP3 por R$1. Olha, E eles ficavam com 30 centavos. Por isso que eu perdi dos Sparks. É tipo... que legal. Qual o nome, então? Chamava Nosso Hit. E não existe não mais. existe mais. Quando eu entrei nessa parada, você podia construir uma página de artista que parecia o Orkut. Uhum. A gente tá falando isso em 2008. Montava lá, eu montei a página e tal, coloquei meus MP3 lá e falei, vou começar a vender. Vendi um. Aí eu falei, eu quero meus 70 centavos, porque era 30 pro site e 70 pra mim. Eu fui buscar quem era o proprietário do site. E aí eu conheci o Gilson, que era um cara que estava estudando cinema. Cara que estava estudando cinema. Morava perto de mim, morava na Zona Leste de São Paulo. Ele me chama para trocar uma ideia num estúdio que ele tá trabalhando, que chama Estúdio 8, lá na Brigadeiro. Que é um estúdio que é num apartamento, numa cobertura. Olha só. Cheguei no estúdio, cara, parecia um playground a parada. Aí chegou lá, ele falou, ó, eu tô estudando cinema, esse cara é meu sócio, vamos fazer uma parada aqui. Ele gravou o meu DVD. Como eu fazia design, eu mesmo editei esse DVD, porque ele me ensinou. E a gente começou a trampar junto, ficamos muito amigos, mano. Sabe quando rola a química mesmo de, caramba, velho, pô, editou rápido, vamos finalizar, vamos não sei o quê. Ficamos amigos e ele foi estudar cinema, só que ele não aguentava mais fazer música. Porque tem uma coisa que o cara, quando começa a filmar, ele entra pra um nicho. É igual o cara que filma casamento. O cara, você conversa com ele, em um ano ele não aguenta mais filmar casamento. Porque é chato, é demorado. Aí tem que filmar a noiva, ela demora pra caramba. O noivo é ruim de se movimentar e de fazer as paradas. Não, deve ser muito chato. Nossa, mano, e chove, é no sítio e não sei o quê. Então ele queria fazer alguma coisa diferente. Aí ele comenta comigo, depois de 2 anos... 2, 3 anos, ele comenta comigo que um amigo dele chamou ele para gravar algumas aulas. Gravar algumas videoaulas que eles iam colocar em revista e DVD. Olha que moderno que era. Ia colocar num DVD para vender nas bancas de jornal. Pô, que era um puta business nessa época. Então, e aí ele perguntou se eu não queria fazer aula de baixo. Se eu não queria dar aula de baixo. Como eu já dava aula na escola do meu tio, baterista, falei, pô, vamos lá, vou fazer a parada. Cheguei e falei, vou dar aula de baixo. Ele começou a me filmar, eu fiz. E o que acontece? Como eu tenho esse meu jeito idiota de ser, toda vez que dava alguma coisa errada, ficava muito engraçado, ficava muito legal. Então, quando eu fui editar essa videoaula, eu fiz um crédito com os erros de gravação que ficou melhor que a aula. Os créditos no final, mano, ficou muito engraçado. Foi quando você descobriu esse veio humorístico? Isso, então, tipo, porque eu fazia piada com as coisas, ficou engraçado pra caramba. E ele Você já era um cara engraçado assim na rodinha? Eu era muito piadista, cara. Então na igreja eu tinha dificuldade de decorar versículo, mas piada. Eu me tornei um traficante de piadas dentro da igreja, assim, muito rápido. Mas das pesadas? Não podia? Tinha pesada. Eu orava, eu pedia perdão pra Deus. Umas pesadas. Mas eu preciso contar essa. Você negociava, né? Tipo assim... Fico 15 dias sem masturbar, mas eu preciso contar. Podia trocar, né? Essa eu não vou abrir mão, senhor. Então eu contava muita piada e fazia graça. E aí o Gilson falou, você não quer dirigir essas videoaulas comigo? E aí eu fui e comecei a dirigir as videoaulas. Então eu ficava atrás da câmera e falava com a pessoa. Pô, aula de guitarra, o cara era meio paradão. Mano, vamos pra cima, vamos gravar? O cara já, pô, vamos. Eu mudava a energia do cara, entendeu? O cara ia falar um negócio, eu achava engraçado, eu ria. Aí o cara desmontava, começava a rir. Vamos de novo? Vamos. Então, aí já mudava o clima da parada. E aí a galera gostava, né? E começou a vender. E a gente começou a vender essas revistas. A revista que menos vendeu foi a minha. Por quê? Porque assim? o baixo é um instrumento muito impopular, velho. Entendi. Então sempre o violão vende mais, não tem jeito. Sim, é verdade. Agora o baixo é muito complicado. Sim. Só que eu tenho experiência de, por exemplo, ir num lugar tocar
eu fui num lugar tocar e no final, quando eu terminei de tocar, uma mulher veio falar comigo e falou, ó, um dia eu tava aqui na igreja triste, porque eles estavam falando sobre propósito e não sei o quê, e você contou sobre o seu propósito, sobre esse lance de ouvir o Red Hot e querer tocar. Você tinha esse momento de poder contar também? É, porque eu tocava na igreja, então acabava contando um pouco minha história pra galera. Mas assim, no meio no meio do culto, velho. Que legal. Sim, é legal, depende de quem faz e o que faz. Porque um cara falava da Disney e eu contava a minha história. Ah, entendi. Cada um usava pro seu interesse. Entendi. Tinha uns depoimentos de todo tipo. Né? É, porque tem um momento do testemunho. Tá. Eu sempre quis ser ex alguma coisa, que é muito legal isso dentro da igreja. Tá. Ser ex-roqueiro. Puta, mano. Ex-roqueiro. Se você se converter, o Kaká falou isso, você vai tirar o emprego de muito guitarrista gospel, mas se você se converte, começa a usar roupa clara, corta o cabelo e vai contar a sua história de que você beijou o bode, que você tomava sangue. Mano, essas histórias, isso é a Netflix do crente, velho. Sério? Nossa, uma mulher morreu e foi pro inferno 8 vezes, mano. E o inferno não quis, devolve e ela voltou? Voltou 8 vezes, E ela mano. testemunhou daí. Aí ela conta, ó, lá no inferno, eu vi, tinha uma ala que era só do Michael Jackson. Eu vi os diabos andando de muoque e tal. Aí você viaja, a galera viaja, tá ligado? Eu fiquei pensando, mano, se tem uma aula do Michael Jackson, mas você sabe no que inferno aí eu quero ir pra lá, porque você prefere a do Molejão? Você já pensou? Você é louco? Já pensou? Música clássica, puta merda. Já pensou você morre e vai pro inferno? Não, vai ouvir, bah. Não, mas aí é questionável, né? Como assim no inferno vai tocar o bar? Não entendi. Me explica. Por favor, vai. O Beethoven. No inferno também? O Mozart. Não, vai tocar em todo lugar. Eu acho que eles são super universais, né? Do nada. Eles vão tocar em todo lugar, são O universais. Rafael tá excepcional, ele tá com uma aura... Eu não sei dizer. Cara, eu tô adorando ouvir as histórias dele. Ai, que da Eu hora. tô de espectador mesmo. Que bom, velho. De espectador. Você tá pegando ele de surpresa. Comigo? Não, e assim, e aqui quase... Você vê, a minha barba já até aumentou. Eu tô esperando o pastorzão. Tá chegando, tá Que chegando. nunca chega. Tá chegando, tem que render, calma. Não, beleza. Não é